Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem, desfrutando da paz, do consolo divino. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma contribuição na vida de vocês, a partir da palavra do nosso Deus. Vamos pensar hoje no nosso abrigo, no nosso local, nos momentos de dor, de dificuldade, de como podemos lidar com tudo isso. A palavra de Deus está cheia, repleta de palavras que nos revelam como eu e você devemos esperar na sua soberana vontade, na forma como nós devemos confiar no seu cuidado permanente, que ele tem a cada dia se manifestado em nossas vidas. Há uma passagem interessante que trata sobre a soberana vontade do Senhor, que trata exatamente sobre como Ele conduz a história, como que Ele faz as coisas acontecerem. Essa passagem está em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. É uma passagem que está no contexto dos selos e mais especificamente sobre o quinto selo. Então diz assim o texto sagrado, Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É a pergunta deles: até quando? Então, a cada um deles foi dado uma veste branca e lhe foi pedido que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Que consolo, não é, da parte do Senhor. Mas, irmãos, é verdade que todos nós, dependendo da circunstância, nós somos levados a pensar que Deus parece que se esqueceu de nós, que Deus parece que sumiu da nossa história, de que Ele não vai fazer nada para mudar o quadro. Mas é aí que a gente se engana, é aqui onde a gente se engana, é nesta postura, nessa atitude, que aquele que assim pensa se engana. Esta passagem, ela trata do período da grande tribulação e neste momento da história surge, e João tem essa visão, né, deste acontecimento, um grupo de pessoas que foram mortas ou serão mortas por causa do seu testemunho, por causa da sua fidelidade, por causa da sua aliança com a palavra de Deus, com o Deus eterno. Então eles sofrem, eles padecem, eles são maltratados. E então, de repente, eles dão um grito, um brado,
e pergunta para o Deus Todo-Poderoso, para o Criador: até quando o Senhor não se importa conosco? Esta é uma linguagem interessante e bastante presente nos salmos, principalmente nos salmos de lamento. Salmo 130, por exemplo, que é um salmo de lamento. Nós temos ali o salmista, não é, expressando sua dor. E aqui nós temos estas almas que estão debaixo do altar, que morreram por causa do testemunho da palavra de Deus, perguntando para Deus: até quando? Até quando? E parece que Deus não traz uma resposta. É interessante que ainda no versículo 10 diz que eles clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Essas almas sabem que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Deus está no governo, que Deus não perdeu o controle. Eles sabem disso, ou elas sabem disso. Elas sabem que Deus é santo, que Deus é verdadeiro, que suas promessas hão de se cumprir, de que suas palavras não vão falhar. Elas sabem que Deus há de julgar, mas elas perguntam: não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É a pergunta que expressa o tamanho da dor, do desespero, da esperança de ser socorrido em meio à aflição, em meio à dor, em meio à angústia. E aí o versículo 11, ou no versículo 11, diz que então a cada um deles, individualmente, veja como Deus é bom. Deus se dirige individualmente a cada uma daquelas almas, a cada uma daquelas pessoas. Então a cada uma, ou a cada um deles, daqueles que estão debaixo do altar, foi dada uma veste branca. Foi lembrado a eles de que são redimidos do Senhor, de que são povo do Senhor, de que são ovelhas do pasto divino, que são pessoas especiais, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E lhes foi pedido, foi colocado diante deles, essa é a segunda atitude divina, que repousasse ainda por pouco tempo, que esperasse um pouco mais, porque Deus tem um plano, porque Deus não tem pressa, porque Deus está no comando, porque Deus é Deus. E dentro deste plano ainda há pessoas que hão de passar pela mesma situação que aqueles que estão debaixo do altar clamando passaram. Esta é a orientação divina, pois diz: até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Então Deus não tem pressa para nos socorrer, Ele tem um plano, e esse plano é belo, é espetacular, é justo, é cheio de graça. Ele não está indiferente, Ele não está num lugar onde não possa ver o seu povo. Pelo contrário, Ele está sentado no seu trono, Ele está onde sempre esteve, governando soberanamente sobre tudo e sobre todos. Então, queridos, esta é uma passagem que deve nos encorajar a enfrentar os desafios, as dores, correndo para o refúgio que podemos encontrar nesse Deus.
Não precisamos nos desesperar. Podemos confiar nesse Deus. E eu acho que é hora da gente também lembrar como que funciona este refúgio e como que devemos nos comportar sabendo que temos esse refúgio. Por exemplo, no Salmo 46, o salmista disse o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Esse é o nosso Deus. Esse Deus que não está indiferente, que não está longe, mas está bem perto. Então confiemos nele. Mais uma vez, vamos lembrar que Deus não tem pressa. Deus também está no comando. E por fim, entenda que Deus tem um plano. E o seu plano é perfeito para nós. Então basta cada um de nós confiar neste Deus e esperar neste Deus. A pergunta é: você confia neste Deus? Sua esperança está neste Deus? Se não, corra para Ele por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio Jesus diz que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então se aproxime de Deus por meio de Jesus Cristo e se refugie nele. E com ele você há de enfrentar todas as suas lutas, de forma que cada uma delas será vencida pelo sangue do Cordeiro, de forma que você permaneça de pé para a glória do nome dele. Então que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te sustente, guie os seus passos, que você não esqueça de que Deus é o melhor